Aleluia. Glória a Deus, glória ao nosso Deus. Amém. Então, queridos, vamos receber da boa palavra do Senhor, em nome de Jesus. Nós aprendemos e ensinamos, irmãos, que adorar é tão maravilhoso, né? Você entrega a Deus algo, mas esse tempo da palavra você está recebendo, tá bom? Então vamos dar valor à palavra de Deus, porque é a palavra do Senhor quem nos sustenta, tá bom? Então, em nome do Senhor Jesus, fala para o teu irmão, olha, o seu coração é terra boa para a palavra de Deus. Amém. Amém, irmãos? E, então, eu estou começando hoje, dia 29/6. É uma campanha de 7 domingos de libertação para a família. Eu iria começar no domingo que vem, dia 6, mas como o pastor pediu para pregar hoje, então eu já vou começar hoje. Então serão 7 semanas, 7 domingos de libertação para a família. Você tem tempo de convidar aquela pessoa que vive pedindo oração para você, que está todo lascado com a família. Diga para a pessoa, vai lá na minha igreja. Está havendo uma campanha de libertação. Essa aqui é uma igreja profética e de libertação, irmãos. Então, convide pessoas. Ela não vai assistir um culto. Culto não se assiste, culto se participa. Aqui não é teatro. Culto à igreja não é teatro. Não é um evento. O culto é uma ministração que nós fazemos ao Senhor, trazendo dízimos, ofertas, o nosso louvor, a nossa adoração, nossas ações e graças, e recebendo a palavra profética que vem do trono de Deus. Amém? Nessa noite eu quero falar, o tema de hoje é denunciando a ação maligna na família. Feche seus olhos, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que este ambiente, desde a primeira oração, desde o primeiro louvor, desde a primeira pessoa que entrou neste lugar, este ambiente pertence a Ti. Em nome de Jesus, toda influência maligna e das trevas sobre a vida dos que estão aqui, sobre a vida daqueles que receberão no seu lar essa ministração, em nome de Jesus eu amarro e repreendo agora. Que seja trazido cativo ao trono da graça de Deus, todo pensamento em obediência ao trono da graça de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 29, o versículo 24. Somente um versículo. Provérbios 29 e o versículo 24 diz assim, se você quiser acompanhar na tela também você pode, e diz assim: o que tem parte com o ladrão odeia a sua própria alma. Ouve maldições e não o denuncia. Amém? Satanás é um ladrão. João 10:10, Jesus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Esta é a ação do maligno contra a vida das pessoas. E esse texto que nós lemos diz que aquele que tem parte com este ladrão, e é Satanás, ele odeia ou destrói ou traz transtornos para a sua própria vida. Quando nós lemos esse texto, talvez você pense assim: essa palavra está falando com aquela pessoa que anda no mundo, no caminho das trevas, do ocultismo, do misticismo, da idolatria, mas não, irmãos.
é um texto que fala para Israel e para os crentes. O que tem parte com o ladrão, odeia a sua própria alma, ouve as maldições e não a denuncia. Ele odeia a alma, a sua própria alma, porque ele vai trazer dor, transtorno e sofrimento. A pergunta é: como pode um crente em Cristo Jesus ter parte com o maligno? Pode. Vou te mostrar hoje. Pode. Porque todos os textos de libertação na Bíblia é para crente. Ímpio, antes dele ser liberto, ele precisa de ser salvo. Não existe libertação para não crente. Existe salvação. Expulsar demônio não é libertação. Expulsar demônio é remover os demônios da vida de uma pessoa, mas se ela não aceitar Jesus, não romper com as trevas, aqueles demônios voltam, e Jesus falou que o demônio que saiu volta com 7 demônios piores do que ele. O texto também fala que é necessário denunciar as obras das trevas. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Pastora, o que é denunciar as obras das trevas? É perceber, é discernir, é observar com muita clareza que aquele mal que está atingindo, quero falar de família, não quero falar da sua empresa, não quero falar do seu trabalho, eu não quero falar da sua vida profissional, eu não quero falar da sua vida de estudante, eu quero falar de família, da sua casa, da minha casa. Aquele mal que está atingindo a nossa casa, seja nos relacionamentos, seja nas finanças, seja no que for, nós precisamos ter muita clareza para discernir que esses acontecimentos não são naturais, mas são espirituais. Pastora, então eu tenho que ser um crente do mais alto grau de espiritualidade para discernir? Não. Onde há obra das trevas, há sintomas. Tem sintomas ali. É como uma enfermidade. Quando você vai ao médico, você não fala a doença que você tem. Você fala o sintoma. Pelo sintoma e pelos exames que você faz, o médico dá o diagnóstico. Onde existe obra das trevas dentro da nossa casa e em nossa família, haverá sintoma. E os sintomas são visíveis. Nenhum crente pode dizer que não percebeu que havia obra das trevas nos filhos, na esposa, no casamento, no relacionamento. Ele não pode dizer, porque onde tem obra das trevas tem sintoma. E os sintomas existem para que nós possamos discernir e buscar em Deus libertação dentro da nossa casa. Amém? Você quer que Deus trabalhe na sua família? Porque eu publiquei o que seria a pregação de hoje para você ter a oportunidade de não vir, ficar em casa. Você veio? Então você abra o seu coração, abra a sua mente, porque se você achava que você era uma pessoa sem conhecimento, hoje você vai conhecer, você vai aprender, seus olhos se abrirão e você será responsável. Amém? Primeiro sintoma da ação maligna dentro da nossa casa é quando as pessoas que estão conosco tem um desejo intenso de desistir de tudo que é bom. Você já viu alguém desistindo do que é ruim? Você já viu um usuário de drogas dizendo assim, eu decidi largar? Não, leva tempo.
não é? Tem que insistir, tem que levar pela mão. Você já viu um viciado de qualquer coisa, de jogo, de álcool, de qualquer coisa, ele desistir do que é ruim? Não, porque Satanás não vai colaborar. Mas quando dentro da nossa casa nós percebemos nossos familiares ou nós mesmos desistindo de coisas boas, abençoadas, aprovadas por Deus, quando perdemos o desejo, a alegria, a vontade, é porque isto é um sintoma de que Satanás e seus demônios estão infiltrados dentro da nossa casa e fazendo uma obra maligna. Pastora, como pode isso acontecer? Pode, irmãos, eu vou mostrar. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Você pode abrir na sua Bíblia ou nós vamos ler aqui na tela. Elias tinha acabado de ter um confronto com os profetas de Baal. Profetas que serviam no altar de Baal através da esposa de Acabe, Jezabel. Esses profetas foram mortos, desse fogo do céu lambeu aquele altar, e o próprio Israel de Deus reconheceu que só o Senhor é Deus. Mas Elias recebe uma notícia que saiu da boca de Jezabel. Ela disse: avisa para Elias que da mesma maneira que ele fez com os meus profetas, eu vou fazer com ele também. Elias foge para o deserto, está cansado, desanimado, com medo, frustrado, e nesse texto de 1 Reis 19, versículo 4, Elias diz: ele, porém, foi ao deserto a caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte, disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou eu melhor do que meus pais. Queridos, Elias estava desistindo do seu ministério de profeta, desistindo de ser usado por Deus, desistindo da sua própria vida. E ele não era um homem medroso, irmãos, porque ele acabara de sair de um confronto, ele sozinho e os profetas de Baal. Mas quando nós olhamos nesse texto, nós percebemos Elias em profunda depressão, em profundo desânimo, querendo largar tudo, pedindo até que Deus tirasse a sua própria vida. E isso está acontecendo porque Elias não está saindo de um desentendimento comum, de uma briga comum, de um confronto comum. É uma situação espiritual. E toda situação espiritual se transforma num ataque na vida do servo e da serva de Deus. Aquela palavra que saiu da boca de Jezabel, aquela jura que ela fez a ele, aquela ameaça que ela fez, saiu também, junto com aquela palavra, saiu a ação de demônios enviados para atormentar o profeta onde ele estava. E ele se encontra nessa situação, querendo desistir, desanimado, querendo abandonar tudo que até aquele momento era bom na sua vida. Há um movimento espiritual das trevas contra a vida de Elias.
Se você tem pensado em desistir daquilo que é bom, daquilo que é instituído por Deus, daquilo que Deus um dia aprovou na sua vida, pôs a mão e abençoou, irmãos, tem alguma coisa errada. Se a sua família está desistindo de estar na casa do Senhor, de amar o Senhor sobre todas as coisas, de honrar e servir ao Senhor, é porque há uma ação maligna. Isso não vem de Deus. Como que os demônios fazem uma pessoa dentro da família a desistir das coisas boas que Deus tem preparado para ela? Primeira ação. Os demônios agem com manipulação. Jezabel era manipuladora. Quem manipula pessoas consegue fazer coisas terríveis. Quem manipula pessoas usa mentira, usa traição, usa vingança e usa falsidade. Uma pessoa dentro da sua família ou uma ação demoníaca infiltrada dentro da sua casa consegue manipular a sua família a tal ponto que as pessoas ali começam a fazer somente o que a pessoa quer. Onde tem manipulação, tem espírito de Jezabel. Aprende isso. Preste atenção. Preste atenção. Jesus está voltando, não está? Jesus não está voltando? Tá. Cada um de nós, a parábola dos talentos não fala que o Senhor da terra vai voltar? E que cada um de nós vai ter que apresentar diante de Deus o que fez com os 2 talentos que Ele nos deu? Muito bem. Então, eu não vou levar nada para a eternidade, eu vou entregar tudo. Presta bastante atenção. A pessoa pode ser linda, maravilhosa, cheirosa, muito legal, muito engraçada, muito tudo. Dentro da sua casa. Estou falando de família. Eu estou falando da sua casa. Eu não estou falando da casa do vizinho, da sua. Da minha. Se qualquer ser que faz parte dos elementos da nossa família nos manipular, ou manipular a casa, ao ponto que a casa comece a se dividir, comece a ter confronto e conflitos entre os elementos da família, é espírito de Jezabel. Porque é um espírito manipulador. Jezabel fez isso com Acabe. Ela aproveitava a fraqueza, porque Acabe era um marido frouxo, fraco. Ele era fraco até para dirigir a nação. Quem estava dirigindo a nação era a esposa dele por trás, não era ele. Ao ponto em que ela conseguiu, ela tinha 400 profetas de Baal pagos, ela pagava eles. E tinha mais 400 que eram profetas do Senhor que se venderam aos caprichos de Jezabel. Não era pouca coisa, não. Espírito de manipulação é perigoso dentro da família. Pode ser esposa, pode ser os filhos, o marido, os familiares colaterais, avós, cunhado, cunhada, irmãos, tios, tias, sogro, sogra. Podem ser parentes colaterais. Pastora, como eu percebo a manipulação? Quando segura você. Quando impede você. Quando você, para fazer algo da parte de Deus, você precisa pedir, suplicar, fazer arranjo. Irmãos, presta atenção. Qual é o normal de uma família cristã? Todos estarem servindo a Deus. Quando tem que fazer esforço para servir a Deus, tem alguma coisa errada. Tem algo errado, querido.
Tem algo errado. Tem algo errado. Não se engane, tem algo errado. É espírito de manipulação. E você não vai vencer com a sua força, não vai. Sabe qual é o engano nosso? Quando tem um espírito de manipulação dentro do nosso lar, a gente acha pensar assim. Eu vou fazer assim, assim, assim. Vou agradar essa pessoa para não ter problema. Aí, a hora que você quer fazer a vontade de Deus, a pessoa levanta problema do mesmo jeito. É ou não é? Eu estou mentindo, irmãos? Você não tem essa experiência? Você já teve essa experiência. Os demônios, eles agem com espírito de manipulação e estão prontos para qualquer coisa. Levam a pessoa a se vingar, mentir, trair, tudo para alcançar o objetivo. O que interessa não é o que é para a família, é o que é somente para a pessoa. Então, abre teus olhos. Abre teus olhos, porque será uma campanha de libertação. Nada vai ficar embaixo do tapete. Tudo será revelado para que você tenha vitória em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Esse desejo intenso de desistir, que vinha por causa desse espírito, esse demônio de Jezabel agindo na vida contra Elias, contra a nação de Israel, também trazia a idolatria. Jezabel patrocinava culto aos ídolos. Eu achei isso revelador. Tem crente que reclama do dízimo, reclama da oferta. É um problema sério. Mas consegue meter a mão no bolso e investir na idolatria. A idolatria do jogo, a idolatria dos seus interesses, a idolatria para agradar alguém. É idolatria, irmãos. Jezabel pagava do bolso, tirava dos cofres reais dinheiro para que aqueles profetas servissem no altar que era para ser do Senhor. Quando eu coloquei esse ponto na mensagem, eu fiquei meditando o quanto a idolatria ela toma o lugar de Deus. Toda pessoa dentro da sua casa que leva você a dividir o seu coração, o seu tempo, os seus dons e talentos que deveriam estar diante do Senhor, é uma idolatria ao qual você está se curvando. É uma idolatria. Você está entendendo? E está acontecendo lá na sua casa. As coisas estão acontecendo lá. Porque, irmãos, nada acontece do dia para a noite, as coisas estão lá. A idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Queridos, preste atenção. Se você não tiver saúde, uma boa saúde, você não trabalha amanhã. Você não tem coragem nem de levantar da cama. Pega uma dengue para você ver, se você levanta da cama. Você pode ser o melhor funcionário, você não consegue, porque ela quebra todos os teus ossos. Ela desidrata todos os teus órgãos. E você nem consegue sair. Queridos, tudo que nós temos recebido, todas as bênçãos que Deus tem nos dado, vem da parte dele. Não é porque nós somos os maiorais, os mais esforçados, os mais inteligentes, aqueles que dão conta do recado. Não, irmãos.
porque vem das bênçãos de Deus. Se Deus não nos der o ar que respiramos, se Deus não nos guardar nas estradas, se Deus não guardar a nossa vida até na madrugada, irmãos, Deus cuida de nós, porque quem cuida de nós não dorme. Aleluia! Aleluia! Esse espírito maligno agindo dentro da casa, ele pode causar a morte. Jezabel era invejosa. Uma coisa que eu não entendia na inveja. Eu vim entender isso algumas semanas atrás. A inveja não é uma simples cobiça do que o outro tem. A inveja, a Bíblia diz que ela atrai todo tipo de coisa ruim. Há um texto em Tiago capítulo 3, versículo 16, que diz: pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males ruins. Irmãos, dentro de uma família não pode haver disputa. Não é porque cada um dorme num quarto que todos têm autonomia, porque senão não é família. Não é porque todos da casa trabalham, têm os seus salários, que cada um vai fazer o que quer. Dentro de uma família não pode haver disputa entre o marido e a mulher, entre os filhos e os pais. Tem filhos que disputam com os pais, tem pais que disputam com os filhos. Onde há inveja, Tiago diz que há todo tipo de males e coisas ruins. Jezabel era uma mulher completamente invejosa. O texto, em 1 Reis 21, diz que certa vez o seu marido Acabe passou por um lugar e ele viu um terreno onde haviam vinhas de um homem chamado Nabote. E ele quis comprar, ofereceu muito dinheiro e esse homem não vendeu. Quando você estuda o texto, a cultura judaica, você descobre que a razão por que Nabote não vendeu, porque era proibido. Aquilo era uma herança que ele recebeu dos seus pais e ele tinha que guardar aquela herança para os seus filhos. Não poderia servir para comércio. Nabote disse não, porque ele não queria descumprir um princípio que Deus havia estabelecido. Mas Acabe ficou tão deprimido com aquilo, que ele foi para casa e ele não comeu, não bebeu, não tomou banho, ficou deprimido em cima da cama. E quando Jezabel vê a situação do seu marido, ela não aguentou perceber que alguém tinha algo melhor que o seu marido, ao ponto dele ficar doente porque não podia possuir aquilo. Ele era doente, ele era um marido fraco, frouxo, doente emocionalmente, um homem adulto com comportamento de criança, que quando não ganha o brinquedo que quer, faz birra, faz bico, fica de mal, chuta aquilo que o primo tem, quebra, pisa em cima. Eu já vi isso, irmãos. Eu trabalho em escola, eu já vi criança fazendo isso, já vi criança rasgando. Eu vi um menino quebrando o aviãozinho do outro na minha frente, porque o dele estava mais feio que o do colega. Mas foi ele mesmo que pintou. Quem manda ele ser ruim de pintura. E eu não deixo, não.
Presta atenção. A inveja fez com que Jezabel ela criasse uma situação na qual Nabote foi morto e ela tomou posse daquele terreno e deu ao seu marido. Pastor, isso acontece dentro da família? Acontece, irmãos? Acontece. Se tiver espírito de inveja dentro da sua família, acontece. Acontece a morte física. Acontece a morte dos sonhos. Como tem gente que gosta de jogar balde de água fria no sonho dos outros. Não está bom, não vai dar certo. Se eu fosse você, eu não faria. Morte de sonhos, morte física, morte de projetos, tudo provocado por causa da inveja. Quando os demônios estão agindo numa família, esse sintoma de desejo intenso de desistir de tudo aquilo que é bom é provocado por eles. Porque eles manipulam, eles trazem idolatria e eles geram a morte. Agora, pensa comigo. Dentro de uma família você pode ter uma Jezabel, um Acabe e um Nabote. O Nabote não tem apoio. O Nabote conquista com esforço. O Nabote é invejado. E se Nabote não estiver com uma visão muito clara de batalha espiritual, os sonhos dele, os projetos dele, aquilo que ele conquistou, morre. Aí a pessoa quer morrer também. Porque a pessoa começa a fazer uma conta. Meu Deus, eu tenho tantos anos. Conquistei isso, conquistei aquilo. As pessoas da minha casa, ao invés de serem gratas, agradecidas pelas conquistas, pela minha fidelidade ao Senhor, estão contra, estão puxando para trás, estão jogando água fria. Fala para mim se isso não é tenebroso. Fala para mim se não. Você já teve esse dia? Você já teve esse dia e você foi guardado pela misericórdia de Deus, não é verdade? Segundo sintoma da infestação demoníaca para destruir uma família. Antes de entrar no segundo sintoma, eu quero voltar no texto que nós lemos. O que tem parte com o ladrão odeia a sua própria alma, ouve maldições e não denuncia. Olha, o problema de muitos crentes é que eles justificam o comportamento das pessoas dentro da sua casa. Todas as vezes que a ação dentro da sua família é espiritual e você faz vista grossa, você diz, é nervoso. Ai, é porque está agitado. Ai, é porque está com dívida. Todas as vezes que você justifica os transtornos dentro da sua casa, você está tendo parte com o diabo. Você está tendo parte com o ladrão. Pastor, o que eu tenho que fazer? Denuncie. Denuncie, porque o texto diz que houve a maldição e denuncia. O que te faz ser cúmplice das obras das trevas dentro da sua casa, por isso que você não tem vitória,
Por isso que a sua casa, muitas das vezes, não é liberta na totalidade, é porque você não denuncia, você não põe o dedo na ferida, fica justificando as pessoas, é porque fulano está nervoso, é porque fulano está desempregado, é porque fulano está emocionalmente abalado. Para com isso, irmãos. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, ele fala, que não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. As coisas podem começar no emocional, podem começar nos sentimentos, mas vai acabar na carne e Satanás vai entrar e a pessoa vai ter parte com o maligno e você também. Por isso fica fraco. Por isso fica fraco, por isso não tem ânimo, por isso não ora, por isso não jejua, por isso é ausente da casa do Senhor. É por isso, irmãos, é por isso. Amém. Segundo sintoma, a desintegração familiar. Irmãos, o que é a família? O que é a família, irmãos? O pastor falou aqui no começo do culto. Família é uma instituição que tem origem em Deus. Foi Deus que estabeleceu o que é uma família. Você vai achar isso em Gênesis capítulo 1, em Gênesis capítulo 2. A família vem da parte de Deus. Família é projeto de Deus. Família vem de Deus, irmãos. Até o solitário ele faz com que more em família. Quando Deus chama Abraão, Deus diz para ele que vai dar uma grande bênção. Primeiro ele vai ser uma família. Depois vem Isaac, uma família. Depois Jacó, uma família. E a família se transforma numa grande nação para glorificar e manifestar a glória de Deus nesse mundo. Família. A desintegração na família. Quando é que uma família ela está sofrendo um ataque maligno de desintegração? Onde aquilo que era para estar unido, junto, porque família é junto e misturado, irmãos. Família é junto e misturado. Sempre foi assim. Hoje, irmãos, nós vivemos numa época muito chique, né? Numa época em que as pessoas elas têm um pouquinho mais de condição. Mas alguns de nós aqui vão lembrar que você dormiu no seu quarto com todos os seus irmãos, ou você dormiu na sala. Não foi? Não era? Não era assim, isso era família, um cheirando o pé do outro, o suor do outro. O primeiro que acordava para trabalhar pisava no cabelo do outro. Era assim, querido. Todo mundo num cômodo ou numa casa de um quarto. Isso é família. Família junto, família misturada, irmãos. Isso é família. A família não pode se desintegrar. A família é como leite integral. Você já tomou leite desnatado, que não tem gosto de nada? Tirou-se alguns elementos do leite e ele virou um soro sem gosto, um soro sem sabor. Quando a família está desintegrada, irmãos, pode estar todo mundo dentro da mesma casa, mas não tem gosto, não tem sabor, não tem unidade, não tem mais os princípios da palavra de Deus ali dentro daquela casa. Isso é sintoma de desintegração familiar. Tem isso na Bíblia, pastora? Tem alguma família na Bíblia que pode nos mostrar como que uma família pode ir se desintegrando até desaparecer? Tem. 1 Samuel capítulo 2. A família de Eli. Eli, irmãos, foi um grande sumo sacerdote de Israel. Um grande pregador. Exerceu também a função de juiz. Mas a família dele se desintegrou e ele não deixou descendência, sabia disso?
Pastora, quando é que uma família se desintegra? Qual é o sintoma? Porque eu preciso ver se na minha casa está acontecendo isso. O primeiro sintoma de uma família que está se desintegrando é quando os pais, mãe e pai, estão mais preocupados com as suas necessidades, com aquilo que eles querem para eles e excluem o restante da família. Ele era um grande homem de Deus, irmãos. Um grande homem de Deus. Estava servindo na casa do Senhor. Servia com maestria. Mas como pai, ele era péssimo. Eli era passivo, inativo e desinteressado. Ele fazia vista grossa para os pecados dos seus filhos. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, diz assim: entretanto, os filhos de Eli eram ímpios. Quantos anos esses meninos tinham? Já eram adultos, porque eles ajudavam. Provavelmente eles tinham mais de 30 anos, porque eles ajudavam no templo. Não poderia ter menos de 21 anos, geralmente para participar, e tinha mais de 30 anos. Entretanto, os filhos de Eli eram ímpios. Não se importavam com o Senhor. Quando que eles se tornaram ímpios, irmãos? Na semana anterior? A palavra do Senhor? Não, irmãos. Foi uma vida de impiedade que não teve correção, que não teve ajuste. Eli, apesar de servir no altar do Senhor, ele foi negligente. Ele fez vista grossa. Ele era um pai passivo, inativo, desinteressado. Presta atenção no que eu vou te falar. Não me importa a barba que esses dois meninos aqui meu têm no rosto. Não me importa o trabalho bom que eles têm, o carro que eles têm, a renda salarial deles. Não me importa. Irmãos, eu falo. As duas a mesma coisa. Eu falo. Eu falo pelo WhatsApp, eu falo no pessoal, eu falo. Eu não quero saber, porque eu não sou colega deles. Eu não sou amiguinha. Eu sou a mãe. A minha função é ser a mãe. Eu tenho o papel de mãe. Presta atenção, irmãos. A desintegração familiar começa quando eu e você, que somos pais e mães, perdemos o nosso papel. Perdemos o nosso papel. Eu posso ir no shopping com eles, eu posso, algumas vezes o pastor não vai, eu vou com eles no shopping, a gente vai, compra alguma coisa, vai comer, rir junto, mas eu sou a mãe. Eu sou a mãe, irmãos. Eu tenho uma responsabilidade. Eu não posso simplesmente ver algumas coisas e não avisar. São adultos. Eu não posso tomar decisões por eles, mas a minha obrigação é alertar, é exortar, e exortar na palavra. Na palavra. Eli não exortava seus filhos. Ele estava preocupado com o seu trabalho, com o seu serviço. Vou falar para você, se você tem esse comportamento, eu não quero nem saber. Eu acordo de manhã, vou trabalhar e trago dinheiro para casa. O que acontece aqui dentro, cada um por si, pois Deus vai cobrar de você. Se vira. Você tem que se virar. Não importa que você comece trabalhando 5 da manhã e vire até as 5 da manhã do outro dia. Que ser família é sua responsabilidade e Deus vai cobrar de você. No culto de hoje eu não vou mostrar, mas na semana que vem eu vou mostrar como Ezequias abriu a sua casa para o rei da Babilônia e por causa daquilo, ele, a sua família e a nação foi levada para a Babilônia anos depois. E quando ele foi confrontado pelo profeta, sabe o que ele disse? Eu não vou estar vivo quando isso acontecer. Tem pai e mãe que tem esse comportamento. Eu já falei, que se dane, que se lasque.
Eles é que sabem. Daqui a alguns anos eu não vou estar vivo mesmo, cada um. Não, senhor. Você vai responder em vida e no pós-morte pela sua responsabilidade que você tem. Amém. Famílias em desintegração têm pais que se recusam a enfrentar a gravidade dos pecados na família. Tem família perfeita? Não tem. Se não tem família perfeita, também vai ter pecado dentro da família. Sabe, irmãos? Para de colocar panos quentes. Porque é pecado e ponto final. Desobediência é pecado. Rebeldia dentro de casa é pecado. É pecado, irmãos. É pecado. É pecado. Não manda o filho para terapia, não. Não vai mandar para terapia. Não é terapia. Use a sua autoridade em Cristo Jesus. É pecado. Diga para ele. Não precisa gritar como eu estou gritando com você, porque eu estou empolgada. Mas você senta ele em algum lugar. E se você quiser gritar, você grita também. Fecha as portas da casa e fala alto, mas fale com firmeza e autoridade. Olha, escuta aqui. Eu sou teu pai, eu sou a tua mãe, quem manda aqui nessa casa sou eu, você me deve obediência. Oh, não quero. Então vai viver a sua vida, vai pagar aluguel. Vai cozinhar para você, vai pagar aluguel, você vai cozinhar para você, você vai comprar a sua comida e você vai passar a sua roupa. Não faz isso para ver se vai. Agora você põe tudo de bandeja, você dá tudo de mão beijada. Quem que vai sair de casa assim? Ninguém. Eu estou mentindo, irmãos? Não. Querido, olha para você. Olha para você. Olha para você. A mãe do Christian, ela ficou viúva, né? Ele, desde solteiro, ele era o esteio da casa dele. Nunca parou de trabalhar. O Evandro sempre foi o esteio da casa dele. Sempre foi com ele que a tia Maria tinha que contar. É verdade ou é mentira? Mas não adianta vocês terem sido assim. E Deus ter tudo que vocês têm hoje. É honra, Deus honrando o que vocês honraram lá atrás, que foram seus pais. Mas se vocês permitirem que seus filhos desonrem vocês, vocês vão perder tudo que Deus deu. Vocês estão entendendo, irmão? Vocês estão entendendo? Eu estou usando vocês como exemplo, porque eles aqui ainda não são casados. Você está entendendo, irmão? Você tem que ter pena de você. Você tem que lembrar do que você passou. E não deixar que arranquem até o seu coração, até as suas entranhas. Cada um, irmãos, tem o seu pedaço de experiência. O Christian falou aqui, Deus permite para nos dar experiência. Quando é que nossos filhos vão ter as experiências, irmãos? Quando nós deixarmos que Deus trate. Quando nós nos posicionamos diante do Senhor. Quando nós nos posicionamos diante deles. Não trate com pouco caso aquilo que é pecado. Rebeldia é pecado. Desobediência é pecado. Pecado é pecado. É pecado, irmãos. Fale. Denuncie para que você não seja cúmplice das obras do maligno. Fale, denuncie, chama numa conversa. Você é pai, você é mãe, você não é o amigo, a amiga, a colega, o colega. Não. Fale a verdade e traga o Espírito Santo como sua testemunha. Amém. O versículo 30 e o versículo 31 de 1 Samuel 2 diz assim. Deus cansou. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele não tem um corpo humano para cansar. Mas é quando a misericórdia dele, ela para. Olha o que Deus usa o profeta para dizer para Eli. Porquanto diz o Senhor Deus de Israel. Na verdade, eu tinha falado
Na verdade, tinha eu falado que a tua casa é a casa do teu pai, andariam diante de mim perpetuamente. Lembra que eu já preguei uma vez aqui dizendo, não pense que porque você recebeu promessas de Deus lá atrás, Deus vai cumprir independente do seu comportamento. Olha aqui, Deus deu a promessa, agora ele está retirando. Ele é Deus, ele é soberano. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, eu honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. Deus exterminaria a casa de Iri. Você pensa que isso não pode acontecer nos nossos dias? Lógico. Porque iria perpetuar uma família que não estava sendo bênção? Fala para mim. Fala, irmãos, me explica isso. Me explica na nova aliança. Me explica. Aí você vai falar assim, pastora, mas isso é na velha aliança ou no Novo Testamento. Me explica na nova aliança. Me explica. Pega um texto bíblico de Mateus a Apocalipse e me explica. Me explica. Significa, irmãos, que as bênçãos de Deus sobre a casa de Eli, elas iam parar de fluir. Eu já vi crente. Eu já vi casa de crente que as bênçãos de Deus pararam de fluir. Foi um para cada lado. A família se perdeu. Não teve geração. É isso que você quer que aconteça com a sua casa? Quando Deus nos chama para sermos bênçãos para as nações. Quando Deus nos chama para sermos abençoadores de nações. Quando todas as bênçãos que Deus tem dado às nossas famílias é para que outras famílias sejam abençoadas. Famílias em desintegração, elas racionalizam comportamento errado. E ao invés de resolver o problema, se torna parte do problema. Se você não resolver o problema da sua casa, os problemas espirituais dentro da sua família, você vai começar a fazer parte do problema. Deus não quer isso. Ele quer que nós façamos parte da solução. Ele sabia do comportamento dos seus filhos. Ele sabia que eles roubavam no altar do Senhor. E isso, diante do Senhor, irmãos, foi uma atitude de desprezo. Ó, meu querido, deixa eu falar para você. Quando eu estava, eu acho que da idade da Eixla, 21, você tem 21, né? Eu tinha uma priminha de 17 anos, uma menina de Deus. Não, ela chamava Sheila, prima. Ela tinha 17 anos. E o pai era oficial do Corpo de Bombeiros. E essa menina, ela começou com uma dor nas costas, foi levada para o hospital do Corpo de Bombeiros, fizeram exames e tudo. E ficou uma semana internada, e depois de uma semana, fazendo vários exames, os médicos descobriram que os rins haviam parado. Os rins tinham parado. Essa menina, ela viveu mais uma semana. E essa minha prima morreu aos 17 anos. A mãe dela, mas assim, ficou com o coração dilacerado. Ela tinha outros irmãos, os irmãozinhos também. Ela era a mais velha dos irmãos. E no dia do enterro dela, o pai estava com a caçulinha. A caçulinha devia ter 4 anos ou 3. Estava com a caçulinha no colo. Eles eram da Assembleia de Deus. E os irmãos têm harpa, né? A harpa cristã, que é o inário. E no dia do velório, aqueles momentos que antecedem ao enterro de fato, né, que é quando vai colocar a pessoa na terra, ou no buraco, ou lá na parede, seja onde for.
o pai estava com a caçulinha assim no colo, com uma harpa cristã, cantando, adorando, no dia do enterro da filha, adorando ao Senhor. Foi uma cena, irmãos, é daquelas cenas na família da gente que é inesquecível. Os anos se passaram, muitos anos se passaram. Eu nunca vi aquele pai abrindo a boca para falar nada contrário à vontade e ao propósito de Deus. Sabe, muitas das vezes, as famílias se desintegram e os demônios vão agindo ali quando a gente começa a achar culpados para os erros, os pecados dentro da nossa casa. Isso desagrada ao Senhor, irmãos. Porque se Deus está apontando um pecado dentro da nossa casa e você começa a dar desculpa, a justificar que foi A, que foi B, é por causa de fulano, é por causa disso, é por causa da economia, é a influência dos colegas. Eu já descobri que, filho, quando quer desobedecer, não precisa de influência. Isso tudo é mentira, não tem nada disso. É porque é desobediente mesmo. Não é influência de colega, de sei lá o quê. Não é, porque não quer obedecer. Então encara que é rebelião. Encara que é rebeldia. Encara que é pecado. Eli, irmãos, ele começou a racionalizar o comportamento pecaminoso dos seus filhos. E ele começou a fazer parte do pecado também. Isso desagradou o coração de Deus, porque quando Deus apontou, quando o Israel inteiro, irmãos, inteira a nação estava falando dos filhos dele, e ele não estava enxergando. Ele não tinha peito, ele não tinha coragem, ele não tinha autonomia, ele não tinha firmeza, ele não tinha espiritualidade para confrontar os filhos. Em 1 Samuel 2, 29, olha o que o Senhor diz. Eu acho legal porque Deus não manda recado. Olha, irmãos, não confronte a Deus. Você vai vê-lo face a face. Mas não é com a glória, não, viu? Olha o que Deus diz para ele. Por que desprezais o meu sacrifício? Deus não está falando mais com os filhos de Eli, está falando com Eli. Por que desprezais o meu sacrifício, a minha oferta? Que eu ordenei que se fizesse na minha morada. Por que honras teus filhos mais do que a mim? Engordando-vos com o melhor de todas as ofertas do meu povo Israel? Eli parou de se preocupar com o que Deus pensava sobre a situação, sobre o que Deus pensava sobre ele. E o texto é Deus falando, irmãos, você está honrando mais os seus filhos do que a mim, ao ponto de que eles estão pecando na minha presença e você não está fazendo nada. Você está pensando mesmo que Deus não vai nos chamar para um tete-a-tete? Ai, irmãos, Ele chama. Ele chama. Se há na sua casa um sintoma de desintegração familiar, se você e a sua esposa, cada um está procurando viver para si mesmo o que é bom para vocês, sem considerar as necessidades dentro da sua casa, se você está sendo conivente com os pecados dentro da sua família e não tem coragem de enfrentar e confrontar as coisas erradas que você está vendo, a sua casa tem sintoma de ações malignas. E você precisa se levantar em nome do Senhor Jesus. Amém? Pastora, o que pode viabilizar? O que pode contribuir? Quais são as situações que podem contribuir ou impedir para que a minha família seja liberta?
Será que é mágica, irmãos? Será que é uma oração? Você vai chegar em casa, vai, Senhor, eu quero... Senhor, na igreja nós declaramos, eu e minha casa serviremos ao Senhor, então agora, Senhor, coloca minha família nas tuas mãos. É legal que Deus é que tem que fazer tudo. O Senhor cuida, o Senhor fala com eles, o Senhor... E você vai fazer o quê? Quando? O que você vai fazer? Para que você serve? Para que você serve dentro da sua casa? Se você não serve para ser pai, para ser mãe, para ser filho, você está servindo para quê? Vai morar sozinho, irmãos. Fica sozinho no deserto. Fica sozinho. Se você não serve para ser pai, para ser mãe, um pai de Deus, uma mulher de Deus, um filho abençoado por Deus, você está servindo para quê? Mau testemunho. Que situações, irmãos, podem nos ajudar ou, ao contrário, podem impedir que a nossa família seja liberta? Existem algumas situações. A primeira situação: você e a sua família precisam estar no altar do Senhor. Você pode repetir comigo? Eu e a minha família precisamos estar no altar do Senhor. Amém? Vocês precisam congregar. Eu não assisto culto online de ninguém. Eu assisto pregação. Culto online, para mim, é presencial, a não ser que eu esteja doente. Culto online não foi feito para isso. O culto online é para evangelizar e para alcançar as pessoas que, por algum motivo, estão impossibilitadas de chegar na casa do Senhor. Querido, você não pode dizer que é de Jesus e não, de fato, ter vínculo com a sua igreja. Toda pessoa que não congrega está à mercê das influências demoníacas. Toda pessoa, todo crente. Todo crente. Chama um crente que não congrega para orar por você. Chama. Você já chamou um crente que não congrega para olhar? Você não é maluco? Você chama eu, chama o pastor, chama os obreiros, mas chama um que não congrega, chama. Pede para ir lá na sua casa, fazer uma libertação para você ver. Ele vai sair correndo, os demônios vai tudo correr atrás dele. Sabe o que pode impedir da sua família ser liberta? É não congregar. É não congregar. Provérbios 18, versículo 1 e 2 diz: o que busca satisfazer seus próprios desejos é aquele que se isola. E o que se isola insurge contra toda a sabedoria. Deus não fez a igreja para cada um ficar na sua casa dirigindo a sua vida como bem quiser. Existem dons, talentos, ministérios dentro de uma igreja. Então você vai... pastora, mas nessa igreja aqui não tem ministério de jovens, não tem ministério de casais, não tem ministério de criança. Cadê seu talento para assumir um ministério? Cadê seu dom? Cadê seu dom? Eu não tenho problema nenhum, irmãos. Eu posso fazer um ministério de mulheres aqui que essa cidade inteira vai ficar conhecendo. Eu já vou começar libertando as coitadinhas. Ninguém vai ser princesa nem queridinha de Jesus. Vai ser tudo liberta em nome do Senhor Jesus com vida transformada. Não há problema nenhum. Mas não é o meu papel. É o papel de quem, querido? É o papel da igreja, dos membros da igreja, que recebem dons e talentos da parte de Deus e precisam usar. Queridos, o que pode impedir uma família cristã de ser liberta é a ausência da família na congregação dos santos. Provérbio diz: o que procura satisfazer o seu próprio desejo se isola e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Marido não caminha sozinho, mulher não caminha sozinho, filhos não caminham sozinho. Tem que congregar. Não quer congregar aqui? Congrega junto em outro lugar, mas esteja na casa do Senhor com a sua família. Ninguém vai para o inferno, irmãos, porque vai numa igreja perto da sua casa. Ninguém vai não, irmão. Eu não estou mandando você sair, não. Estou dando um exemplo.
Preste atenção. Congregue com a sua família. Esteja na casa do Senhor. Eles 4, se não estão trabalhando ou estudando, eles estão aqui conosco. Eles não estão em outro lugar. Eles não têm opção de estar em outro lugar. Nós não damos aos 4 autoridade para estar em outro lugar. Eles estão aqui conosco. O lugar deles é estar aqui conosco. Será que nós somos diferentes de vocês? Não somos, irmãos. Não somos. Outra coisa que atrapalha, que impede, inviabiliza a libertação na família. É o jugo desigual e os pecados conjugais. Olha, Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz: o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal deve ser conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Nova aliança. Pensa que era só no Velho Testamento? É que lá atacava pedra e a pessoa morria. Aqui não toma pedrada na cabeça, mas é o Senhor falando que ele vai julgar os imorais e os adúlteros e aqueles que não honram. O casamento deve ser honrado por todos. O teu casamento não pode ser uma espelunca. O teu casamento não pode ser um puxadinho na ribanceira, que as pessoas jogam lixo. O apóstolo aos Hebreus diz que o meu casamento, o teu casamento, o nosso matrimônio tem que ser honrado por todos. Ninguém pode entrar dentro do teu casamento e dar palpite para estragar. Não pode. Se dá é porque a gente está deixando. As pessoas estão vendo, irmãos. Mas como é que o nosso casamento vai ser honrado pelas pessoas que estão de fora? Começando da gente mesmo, dar honra para o nosso próprio casamento. Dá honra para o seu casamento. Honre o seu relacionamento. Honre a sua família. Se você mesmo não valoriza e não honra o casamento como deve ser instituído por Deus, como que os outros vão honrar, irmão? Não esteja em julgo desigual. Para quem é solteiro, os solteiros da casa do Senhor, não contraia uma aliança de casamento com julgo desigual. Isso é tragédia anunciada. Se você casar com alguém, vocês são solteiros da casa do Senhor, que é um julgo desigual, sabe o que vai acontecer? Daqui a alguns anos, você vai ficar assistindo o culto pela internet, porque o seu parceiro, a sua parceira vai querer estar em qualquer outro lugar, menos na casa do Senhor. E todo final de semana vai ter um evento, uma festa, alguma coisa, e você tem que ir junto. Eu estou mentindo? Não. Vai! Eu sempre falo, irmão, a dor não é minha. Eu posso orar. Mas depois que eu oro por você, eu durmo. Eu não perco a noite de sono. Eu vou dormir. Eu já tenho as minhas noites de sono que eu tenho que perder pelos meus problemas, não pelos dos outros. Crentes amasiados, morando junto, dormindo junto. Ai, só um papel. Então, olha que eu vou te mostrar. Essa aqui eu até ensaiei em casa. É um papel. Tá bom, é um papel? Eu vou pegar um papel. Não é pecado? Não. Então tá bom. Eu vou pegar um papel, vou pedir alguém para digitar uma procuração, você vai assinar e eu vou pegar tudo que é seu para mim. Não é pecado? Não é roubo? Mas é só um papel. Não casou? Vai casar. Não tem certeza? Está no rala e rola? Por que, então, se não tem certeza? Está se lambuzando por quê, se não tem certeza? Está se comprometendo por quê, se não tem certeza? Está amasiado? Está junto? Cada um tem uma história. Uma história porque está vindo lá de trás junto.
o outro se conheceu no meio do caminho, o outro se conheceu há pouco tempo. Resolve isso. Porque pecado no leito conjugal, olha o que o texto diz: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal deve ser conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Ah, pastor, mas pastor, eu não estou traindo minha esposa, não estou traindo o meu marido, mas está adulterando contra a palavra de Deus. Está adulterando contra os princípios da palavra de Deus. Tira o pecado da tua vida conjugal, seja ele qual for. Tira o pecado para que a libertação aconteça na tua casa. Se vira, busca, jejua, se vira. Fez coisa errada, vai se desenroscar, porque senão o juízo de Deus vai ser muito pior e virá sobre a sua casa. Amém? Outra coisa que atrapalha a libertação na família é a ausência de conversão e a ausência de batismo. Sabe o que é o batismo, irmãos? O batismo é um mandamento, não é uma invenção da igreja, não. É um sacramento. Jesus deixou 2 sacramentos, a ceia do Senhor até que ele volte e o batismo. O batismo é uma confissão pública de fé. Batismo não é uma brincadeira. Se a pessoa não quer pelo amor de Deus, se a pessoa não quer se batizar, ela não quer o Deus que você serve. Abra sua mente. Se ela não quer se batizar, ela não quer o Deus que você serve. Querido, é necessário haver conversão dentro da tua casa. Ai, pastor, eu quero que o meu marido seja liberto, que a minha esposa, meus filhos, eles estão convertidos? Porque não existe libertação para quem não é filho de Deus. A libertação é para quem entregou a sua vida para Jesus. A libertação é somente para as pessoas que estão debaixo do senhorio de Cristo. Ai, pastor, aonde tem na Bíblia isso? Eu vou te mostrar. Marcos, eu estou terminando, já estou aqui, ó, falta 5 linhas para a conclusão. Marcos capítulo 5, versículo 6 e versículo 8. A libertação do endemoniado gadareno. Eu quero mostrar para você uma coisa nesse texto. Até a Esté, essa semana, acho que foi ontem, nós estávamos conversando sobre libertação, pessoas que são acometidas por transtornos psiquiátricos, até que ponto é a pessoa, até que ponto é o demônio, em que momento entra a libertação ali. Ó, preste atenção. Era um endemoniado, porque o texto diz o endemoniado gadareno. Agora preste atenção. E quando viu Jesus, então Jesus está chegando na cidade de Gadara, esse homem viu Jesus. Correu e o adorou. Demônio adora Jesus? Demônio adora? Não. Eles se curvam porque eles sabem quem é Jesus, que ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Filho de Deus. Agora já não é mais ele. Do momento em que ele vê Jesus, aí é aquele homem com transtornos psiquiátricos terríveis, ao ponto que ele morava no cemitério, vivia amarrado, mesmo assim ele quebrava as correntes, atacava as pessoas, ele se cortava. Esse homem, quando viu Jesus, o texto diz que ele se curvou e ele adorou. Precisou alguém dizer assim: gadareno, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Não. Mas provavelmente alguma palavra anteriormente havia chegado aos ouvidos daquele homem. Mas quando ele viu Jesus, quando ele teve o encontro com Jesus, o texto diz que ele se curvou e o adorou. Ali era ele. Era ele. Mas olha o que os demônios fazem. E clamando em alta voz, aí já não é mais ele. E clamando em alta voz disse: que tenho eu contigo,
Aí já são os demônios agindo. Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Eram os demônios falando através daquele homem. Somente depois que ele se curvou e adorou, e rapidamente os demônios tomam-se da boca e começam a falar através dele. O texto diz, no versículo 8, porque ele dizia, era Jesus estava dizendo, sai deste homem, espírito imundo. Esse homem foi liberto. Eu não sei qual era o CID psiquiátrico dele, mas ele foi liberto. A vida dele mudou naquela hora. Ele andava nu porque ele rasgava as roupas. Ele colocou roupa, que alguém trouxe roupas para ele. E ele estava lá na presença do Senhor. Por que esse homem foi liberto? Daquela doença que os demônios estavam causando. Porque ele entregou sua vida para Jesus. Não adianta você pedir pela libertação de filho, de mãe, de pai, de marido, de esposa, de quem está dentro da sua casa, se você não orar pela salvação da pessoa. Do momento em que a pessoa entregar a vida para Jesus e ela for salva, ali vai começar a libertação daquela vida. Amém? Queridos, a família, ela está na rota das bênçãos de Deus. Se há um grupo que Deus quer abençoar, é a família. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, versículo 16, diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você é pai lá na sua casa, mas você tem um Pai celestial. O Senhor é o nosso Pai celestial. Nós temos um vínculo com Ele. Ele tem um compromisso conosco. E a nossa família, a minha família, a sua família está na rota das bênçãos de Deus. Deus quer abençoar a sua casa. Deus quer trazer libertação. Deus quer mudar tudo que está transtornado lá dentro. Mas para isso é necessário que você reconheça, denuncie as maldições, os transtornos, os pecados, que você reconheça tudo isso diante de Deus. E você tome aquela posição que Josué tomou. Olha, Israel, eu não sei a quem vocês vão servir. Se aos deuses do Egito, os deuses dessa terra, mas uma coisa eu sei, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Vamos ficar de pé? Aleluia. Aqui nós temos irmãos casados com as suas famílias, temos irmãos divorciados, temos irmãos que eram casados, mas agora Deus restaurou o seu lar e uniu de novo. Nós temos vários tipos de família na casa do Senhor. Nem tudo dessa pregação encaixou na sua família, mas como uma bandeja de salada de frutas, o Espírito Santo deu para você na dosagem do que você precisa. Não sou eu que vou encaixar, é o Espírito Santo que deu para você. Você sabe, você se identificou com alguma coisa. Mas o primeiro passo nessa noite, meu querido, o primeiro passo nessa noite, minha irmã, é nós reconhecermos que a nossa família precisa de um ajuste e que só Deus pode fazer. E nós nos colocarmos como solucionadores do problema, como aqueles os quais Deus irá usar para transformar e libertar a nossa casa. Eu quero que você levante a sua mão e você declare comigo: a minha casa necessita
da libertação. Em nome de Jesus. Pai, obrigada nessa noite, meu Deus, pela tua palavra. A tua palavra, Senhor, que muitas das vezes ela nos confronta, ela desce um pouco amarga, mas, Senhor, ela tem um objetivo, um propósito. E este propósito, Senhor, é transformar as nossas vidas. Senhor, o Senhor declara na tua palavra, no livro do profeta Jeremias, que o Senhor tem pensamentos bons ao nosso respeito, de que o Senhor tem um bom futuro para nós, e nós queremos viver o bom futuro, o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, tu conheces, Senhor, tu conheces esta mulher, tu conheces este homem, tu conheces estes filhos, o Senhor conhece os projetos de família que estão nos corações de cada um de nós. Mas da mesma maneira, o Senhor sabe onde nós estamos falhando. O Senhor sabe onde da nossa família está havendo um transtorno de origem maligna, onde Satanás está ganhando espaço, onde o inimigo das nossas almas está nos torturando. E ali, Senhor, nós precisamos da tua intervenção. Senhor, em nome de Jesus, como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, o Senhor não tem dado a você espírito de covardia nem timidez, mas espírito de ousadia e de fortaleza. Pai, em nome do Senhor Jesus, dá a este homem fortaleza, dá a esta mulher ousadia, dá a esses filhos, Senhor, espírito de ousadia e fortaleza. Dá a cada um de nós que temos a nossa família, dá coragem, dá ânimo, dá ousadia, para que possamos confrontar as obras das trevas dentro da nossa casa. Senhor, dá-nos santidade, santifica-nos. Se temos pecado contra o Senhor, nos perdoa. Ah, Senhor, nos perdoa. Restaura o nosso altar familiar, restaura a nossa vida familiar. Senhor, visita as nossas casas. Ó Espírito Santo, aqui tem muitos homens sozinhos, mulheres sozinhas, e que precisam, Senhor, que a sua casa seja visitada, que os altares do seu lar sejam restaurados, Senhor. Ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, Senhor, visita esses lares agora, visita os filhos que não estão aqui, as mulheres que não estão aqui, visita nesse momento de forma impactante. Vai, Senhor, com teu poder diretamente nesses corações, quebrando toda arrogância, quebrando toda rebelião. Senhor, confronta. Senhor, em nome de Jesus, quebra cadeias, grilhões, em nome do Senhor Jesus. Remash, Romanchou, Recanta, Raba, Shirianda, Ramanai.